Esmirna, já fizemos Éfeso, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, do 17, do 2, 12 a 17, tá bem? Antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a todos vocês, meus obreiros, tá? Fico muito feliz quando vocês, toda a igreja vem no culto de ensino. É um dos cultos mais importantes da igreja, que a gente vai aprender a palavra do Senhor, e você pode interagir aqui conosco. Quem quiser também comentar, pode comentar. Nós estamos num culto de ensino, é um culto especial, o culto de ensino da igreja, assim como o culto da família também. E não esquecendo que domingo nós temos a nossa consagração pela manhã, 9 horas, tá? Sempre tem um cafezinho. Você que nunca veio, faça um esforço para vir. Esse sacrifício que a gente faz, esse esforço, Deus se agrada muito, porque não é fácil para ninguém, né? E do capítulo 6 até o 9, o Senhor está sempre encorajando Josué: ser forte, Josué, não desanima, coloca a tua fé em ação, agora o negócio é contigo, vai para cima, não olha para a dificuldade. É isso que Deus nos fortalece, é colocar nossa fé em ação para fazer a vontade de Deus. Muitos não conseguem chegar, porque a luta é tão grande. Eu estava conversando com um rapaz que estava comigo, que dia de quarta eu estou fazendo um bico lá na Ceasa, e eu acordei 4 horas da manhã. Estou desde 4 horas da manhã acordado, não dormir, entendeu? Para a glória do meu Deus. Então não é fácil para ninguém. Todos nós aqui temos as nossas vidas, nossos trabalhos, e é difícil. Aí o rapaz que estava do meu lado, ele falou assim: pastor? Eu sou pastor, meu filho, eu sou pastor. Desde quarta aqui eu estou vindo ajudar minha irmã aqui, que ela dá folga para os motoristas, eu estou cobrindo eles. E ela me paga aí 100 pau só para alimentar a Emily. Hoje eu comprei meio tubo de mortadela para a Emily, para comer com açaí. Muito gostoso frita, né? Nossa filha que nós ganhamos, a gente não tem filho, né? Jesus enviou logo uma filhona logo. Bate forte, viu, Fredinho? Igual tu aí, Emily. Mas aí a nossa amiga, né? Hein? Se dois numa mesa. Até se dois numa mesa tem que reservar uns 5 quilos de churrasco, 2 litros de açaí, do grosso. Então a gente fica, então é tudo por esforço, né? Deus já está falando nessa noite que não é fácil para ninguém, e a gente vai aprender nessa carta. E feliz são aqueles que ainda fazem a vontade do Senhor. A gente sabe o que está aí no noticiário, é inegável a gente não comentar o que está acontecendo aí no mundo, né, do que aconteceu essa semana. Eu te pergunto, se na vida desse jovem tivesse Jesus ali, fazia isso? Não fazia. O que é que está acontecendo? É que esses jovens se prendem no quarto e começam a assistir todo tipo de coisa que não presta. Principalmente esses jogos que é de matar, que a pessoa está lá com a arma, aquilo mesmo que ela tiver ao vivo. É tão forte esse negócio, a pessoa fica naquilo ali querendo matar um monte de gente, que aquilo entra na mente dela. E depois que passa para a mente da pessoa, ela quer fazer ao vivo, ela fica com aquela sede dentro dela de praticar aquilo. A mente dela foi comprada pelo jogo. Aí o que é que ela faz? Assim como a gente tem sede de Deus, a pessoa, quando ela alimenta o espírito dela para coisa errada, ela vai também e faz. É por isso que está acontecendo. Isso aqui no Brasil já aconteceu. Ali no Rio, anos atrás, que um jovem entrou numa escola, matou 28 pessoas, e se repetiu. Nos Estados Unidos isso aí já é banal. Aconteceu de novo lá também. Então a gente vê que, se a gente olhar assim para muitos anos atrás, a gente não via essas coisas como a gente está vendo hoje. Isso é cumprimento de profecia. O que é que a Bíblia diz? Que a maldade ia multiplicar, a iniquidade ia multiplicar. Hoje o verdadeiro é o errado e o errado é verdadeiro. Hoje o sim é o não e o não é o sim. Está tudo invertido. Então, feliz é a família que ainda coloca o seu filho para aprender a palavra de Deus.
a palavra de Deus, porque quando ela crescer, ela vai crescer com essa coisa dentro dela. Quando eu era criança, meu pai me dava a Bíblia. Eu me lembro, até hoje, eu era criança, meu pai era católico, ele comprava um monte de Bíblia que tinha ali a historinha de Noé, a historinha de Moisés. Aquilo foi uma semente. É uma semente que fica nos nossos corações. É a mesma coisa se o pai não prestar atenção naquilo que o filho dele está assistindo, gente. Aí acontece essas coisas que estão acontecendo no mundo. E é muito triste, né? Uma senhora de 71 anos perdeu a vida, e ele só não matou mais gente porque teve uma professora que deu logo prendeu ele aqui. Professora de física. Foi. Se ela não prende ele, joga no chão, ele daí ia matar mais gente. Então é muito triste isso. É muito triste. Então quando eu vejo aqui a Emily, aqui uma jovem, acabou de chegar da faculdade, é fácil, minha filha? Pega um ônibus 5h30, chega aqui, ainda vem louvar a Deus. A Bia vem da escola, o Eugênio vem do trabalho, você foi buscar sua esposa lá no centro, fui hoje lá perto onde ela trabalha. Fiz uma entrega lá pertinho de onde ela trabalha. Até falei para um amigo meu que estava comigo, assim, rapaz, olha, aqui que mora a mulher a esposa do presbítero meu trabalha bem aí, eu falei para ele. Ali na Caripuna, né, que você trabalha, naquele prédio lá. Pois é, então a gente, com todos os nossos defeitos, que a gente não é melhor que ninguém. Não quero colocar aqui, porque tem gente assistindo aí na live, que a igreja é melhor que todo mundo. Não é. Mas se a gente tem os ensinos de Deus, alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, porque o cristão verdadeiro, o cristão convertido, ele não vai matar ninguém. Verdade. O cristão verdadeiro, ele não vai roubar ninguém. Por que ele não vai roubar? Porque ele tem Deus na sua vida. Ele tem o Espírito Santo. Todo ser, Deus criou o ser humano. O ser humano é o único no planeta Terra que tem um pouco da terra e tem um pouco do céu. A essência do céu está dentro da gente, que é o fôlego de vida, a nossa alma, o nosso ser. O que foi que o Senhor falou para Caim? Olha, Caim, se tu fizeres o bem, tu não serás aceito, rapaz. Agora, se você não fizer, o pecado vai bater na tua porta. Agora, cabe em você controlar. Não tem, a nossa vida, tudo é por esforço, gente. Deus está falando assim nessa noite. Tudo é por esforço. Josué, ser forte, corajoso. Moisés está morto, agora é contigo, meu filho. Glória a Deus. Vai para cima. Aleluia. Vai para a batalha, é guerra, meu irmão. Para você chegar aqui não é fácil para ninguém. Então vamos por... Foi só uma introdução, vamos para o nosso estudo hoje. Igreja de Pérgamo. A gente já sabe isso aí. A estrutura das sete igrejas. Sempre Jesus vem com o quê? Com o elogio, depois com a instrução, a cobrança, a obediência, e depois ele faz uma promessa. Hoje a gente vai falar sobre Pérgamo, aqui no número 3. É considerada a igreja sobre o favor imperial. Aqui no mapa, mais um mapa para a gente se situar. João está aqui em Patmos. Daqui ele envia para Éfeso, que nós já fizemos. Aí vai para Esmirna, que nós já fizemos. De Esmirna para Pérgamo, 100 quilômetros. É aqui que a gente está situado no estudo. Olha aqui a cidade do apóstolo Paulo. Tarso. Daqui que Paulo é. Aqui Jerusalém, o Egito. Aqui Corinto. Aqui hoje todo esse território é o território da Turquia, antiga Anatólia. Pérgamo foi uma cidade grega, histórica, conhecida por abrigar as 7 igrejas do Apocalipse e possui um dos maiores altares. Esse altar de Zeu é um altar muito forte dentro da cidade de Pérgamo. Na antiga Anatólia, 25 quilômetros da costa do mar Egeu, em sua volta havia montanhas altas, o que mantinha a cidade protegida. Além disso, estava servida de terra fértil e água para seus habitantes. Atualmente, a cidade hoje é conhecida como Bergama, na Turquia, na atual Turquia. Pérgamo foi entregue ao povo romano, porque Roma conquistou todas essas províncias. Roma conquistou os gregos e agora é Roma que vai mandar em tudo aí nessa região da Anatólia.
200 anos foi a capital da província romana da Ásia Menor. Depois ela ficou na frente de Éfeso, depois. Porque Éfeso foi a primeira. Pérgamo passou a fazer parte do Império Romano em 133 a.C. Os romanos eventualmente restauraram a ordem, mas Pérgamo logo perdeu seu estado e a vizinha cidade de Éfeso se tornou a nova capital da província. Então, na verdade, Pérgamo era a primeira capital da província romana, depois foi Éfeso, o grande centro de adoração. Corrigindo a pessoa. Olha aqui, Pérgamo, uma seta hoje com um mapa, tá? Você vê todo o Império Romano, o que o Império Romano estava conquistando nessa época, e aqui está a cidade de Pérgamo hoje, no território da Turquia. Aqui uma vista panorâmica do teatro, era coisa grandiosa. Aqui, tanto aqui em cima, as pessoas ficavam nesses espaços aqui, e aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui outra imagem. Essa imagem está mais, olha como é muito grande isso aqui, olha. As pessoas ficavam igual os estádios hoje, né? As pessoas sentavam aqui para escutar a pessoa pregar aqui de baixo. Nessa imagem aqui é melhor, é um teatro, olha aqui embaixo. Aqui que as pessoas ficavam, aqui o púlpito dela, e daqui elas pregavam, e as pessoas que estavam lá em cima, pegaram 25 mil pessoas, dava para ouvir sim, por causa do eco, entendeu? Por causa da montanha, o eco levava lá para cima a voz da pessoa. Então a gente vê que realmente essa adoração a Deus, não só Zeus, mas vários deuses que a gente vai ver, era uma coisa muito grandiosa, muito forte no primeiro século. Pérgamo foi uma cidade culturalmente importante, pois possuía uma biblioteca quase tão prestigiada quanto a biblioteca de Alexandria no Egito. Uma curiosidade é que, devido à grande tradição, a biblioteca de Pérgamo, seu nome, acabou batizando de pergaminho, nome dado a uma pele de animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para escrita. Então, na época do primeiro século, tudo que era escrito, a maioria das coisas em pergaminho, né? Então, as cartas de Paulo, as cartas de João, era tudo escrito em pergaminho, era enrolada, selada e levada para as igrejas da época. Aqui a biblioteca, aqui uma foto de como seria essa estrutura, era uma coisa grandiosa, que as pessoas iam estudar todas as culturas gregas da época, romanas da época, para servir ao Império Romano. Havia também um altar de Pérgamo, uma grande estrutura em homenagem a Zeus, o rei dos deuses. Olha, era considerado, a idolatria era muito forte aqui. Então Zeus era considerado o rei dos deuses, soberano do Monte Olimpo, e Deus do céu e Deus do trovão. Para você ver que realmente Zeus era considerado um Deus muito idolatrado e muito reverenciado nessa época. Esse Monte Olimpo, tudo que vem de Olimpíadas vem daqui, da Grécia, tá? De Olimpo. Por isso que você vê hoje as Olimpíadas, aquele sacrifício que eles fazem, aquele negócio de tocha, é uma reverência ao Deus Zeus moderno. É uma linguagem moderna. Apenas no século XIX, a estrutura foi escavada e encontrada pela expedição arqueológica de Karl Humann, um arqueólogo alemão, e seus restos foram abrigados no Museu de Pérgamo, que fica em Berlim, na Alemanha. E nós temos essa foto aqui, está lá no Museu de Berlim, o altar de Zeus no Museu de Berlim, na Alemanha. Foi encontrado. Então, os principais deuses aí adorados na cidade de Pérgamo, o principal era Zeus, depois Serapis, deus egípcio, Asclépio, deus da medicina, os imperadores romanos, Atena e Dionísio. Então eram vários deuses e as pessoas adoravam mesmo. Essas pessoas elas veneravam mesmo. Então é nesse contexto que os apóstolos estão enviando as cartas para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, e a palavra de Deus está sendo pregada, e as pessoas no mundo estão se convertendo, mas também há muita
vamos dizer, muitas barreiras para que também a palavra não chegasse à maioria das pessoas por causa dessa adoração a esses deuses aí do panteão grego-romano. Aqui nós temos uma estátua de Serapis, templo do deus egípcio, Basílica Vermelha. Nós temos hoje essa ruína aí na cidade de Pérgamo, que é muito visitada. Isso é o fato da gente comprovar a veracidade da Bíblia, que é o foco do estudo aqui. É comprovar que tudo que está escrito no Apocalipse é verdadeiro e tem aí a comprovação através da arqueologia. É mostrar para que você venha crer que realmente Deus existe e que Ele está acima de qualquer Deus visível. Aqui nós temos isso aqui, é interessante. Aqui é um retiro espiritual da época. Veja que é muito lindo. Para cá as pessoas iam, se separavam, porque acreditavam, olha aí, que Asclépio curava, porque ele era considerado, olha aí, é o Deus da medicina e da cura. Então, quando tinha um romano ali com câncer na época, que não sei se era essa palavra que eles usavam, porque é docia do estômago, ou qualquer doença, com a lepra que dilacerava todo mundo, naquela época não tinha cura, para onde era que os caras que tinham poder aquisitivo iam? Aquisitivo, fala? Aquisitivo iam para cá, o retiro espiritual. Para onde é que os ricos, até dos Estados Unidos, vinham para o Brasil? Lá para o João de Deus que enganou e roubou todo mundo. Mas ele era usado na cura, porque o diabo também ele cura. Você sabia que o diabo faz milagre? Hein? O diabo engana, tem poder. Então aqui era um retiro espiritual forte. Deixa eu sair de frente da câmera aí para os irmãos que estão na internet entenderem. Olha como é lindo o lago. As pessoas vinham para cá. Olha, era um lazer tremendo aqui. Aqui não tinha nada de Jesus e muitas pessoas saíam curadas daqui. É por isso que muitas pessoas vêm lá, quando eu estava trabalhando ali em Paragominas, as pessoas vinham andando de lá até chegar aqui no mês de outubro, andando de lá. Então acontecia, porque as pessoas acreditam nessas coisas, entendeu? Tem todo tipo de inferno, todo tipo de religião, mas só existe uma verdadeira, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, em meados do século II depois de Cristo, Pérgamo tornou-se conhecida em todo o mundo mediterrâneo, toda aquela costa que eu mostrei no mapa para você do Império Romano, como um centro de medicina antiga. Asclépio é considerado o deus da medicina e da cura. É por isso que hoje muitas pessoas vão para o espiritismo. As pessoas entram em transe, né? Aí lá a pessoa fala com a pessoa, fala com o morto, isso é espírito de demônio. Mas qualquer dia eu vou passar esse estudo para vocês sobre o espiritismo no mundo e no Brasil. Então esse é o contexto que João, que Deus envia a carta à cidade de Pérgamo. Em meados do século II, Pérgamo tornou-se conhecida em todo o mundo mediterrâneo como um centro de medicina antiga, e Asclépio aqui repetindo é o Deus da cura e da medicina. Olha o centro aí, a tecnologia da época. O grande templo dedicado agora aos imperadores romanos, Augusto César, Trajano, Severo e Pérgamo, impressionantes obras de arte que sobreviveram desde a antiguidade, cujo o culto oficial dos imperadores. Então eles não adoravam só Asclépio, Zeus, Serapis, eram muitos deuses. Eles adoravam e acreditavam que quando eles recebiam as curas, as promessas, era por causa desses deuses. Que o Salmo 115 diz que tem olho, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem nada, tem boca, mas não falam nada, mas as pessoas criam. Então o negócio era realmente muito pesado. E parece que não mudou muita coisa hoje, né? Permanece a mesma coisa. É interessante que a história, quando a gente vai estudar a história, até vocês que estão na faculdade, eu creio que vocês vão estudar também sobre isso, a cultura do mundo romano antigo, a gente vê
que a história mostra para a gente que Augusto César existiu, que esses imperadores todos existiram, e quando a gente fala que Jesus existe, as pessoas não querem crer, né? A história comprova tudo que o Império Romano existiu, porque o Coliseu está lá até hoje em Roma. E quando a gente fala que Jesus veio nessa terra e subiu ao céu, as pessoas não querem crer. O diabo quer meter na tua mente que Cristo não existe. Precisa falar mais alguma coisa? Atenas, deusa, olha aqui como era considerada Atenas. A deusa das estratégias de batalha do Império Romano. As guerras que eles venciam, eles reverenciavam Atenas, era ela que estava no controle. A deusa das estratégias de batalha, civilização, olha, sabedoria, arte, justiça, habilidade, inspiração, força e matemática, meu Deus do céu. Uma estátua, né? Tem poder para isso. O outro Deus adorado, a cabeça dele é igual um cacho de uva, por isso que ele é considerado o Deus do vinho. O carnaval vem daqui, da homenagem que Roma fazia a Dionísio, o Deus do vinho. Festa de bacanal. Vem tudo daqui. É também considerado, olha, Dionísio, o Deus do vinho, da loucura, do êxtase, da tragédia. Meu Deus do céu, as pessoas gostam desse Deus, né? Hein? Dionísio, na mitologia grega, era o Deus do vinho, pois possuía os conhecimentos e segredos do plantio e da colheita. Parece que quem criou a terra foi Dionísio, não foi? Quem disse haja foi Dionísio, haja luz e houve luz. Foi Dionísio que fez as plantações, não foi? Os animais, não foi? Está vendo como as pessoas não querem dar glória para o Criador? Querem acreditar numa coisa que não anda, não faz nada? Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Possuía também os segredos da produção do vinho. As pessoas davam glória para isso. Era também associada às festas e atividades relacionadas ao prazer material. É o que rege o mundo hoje, querido. Eu sempre falo aqui, o que rege o mundo é isso aí, o prazer. O meu irmão falou para mim, olha, pastor, eu já fui crente, só que eu estou afastado agora, não tenho mais força, não consigo ter força. Eu falei, meu filho, só vai dar força se tu for. Tu voltar a congregar, senão tu está fora. O mundo te engoliu e tu não vai querer ir para a igreja, não te engana. Ele não consegue mais estar na igreja, ele não tem força, ele perdeu a vontade, aposta toda a fé. Porque o mundo vem disso aqui, o prazer material. Tu só vale o que tu tem, tu só vale o que tu és. Fizeram uma estátua do Messi agora aí na Conmebol Libertador, igualzinha a ele, né? Aquela estátua do cara, né? Já tem uma do Maradona, tem uma do Rei Pelé, a eterna glória. Tu tá vendo como é? Só existe uma eterna glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Não dei glória para homens, para jogadores, para artistas, para ninguém. A glória é para Deus. O presbítero pregou isso aqui domingo, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você adora a ele ou você adora o diabo, não tem para onde correr. Glórias a Deus, aleluia, santo nosso Deus. Aí vai entrar o texto do Apocalipse, nosso Jesus chamando a atenção aí da igreja de Pérgamo, Apocalipse 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? Alguém pode me dizer? A palavra de Deus, essa igreja é ensinada. Dá glória para Jesus aí. Vamos confirmar essa palavra. A espada representava ou apresenta. A espada representa a autoridade e o poder para julgar e castigar. E Jesus, e não o governo romano que segura essa espada.
E aos olhos do mundo, quem mandava no mundo era César, quem mandava no mundo esses panteões, aí Zeus, Asclépio, Dionísio, Atenas, eram eles que mandavam e a glória tinha que ser para ele. E quando eu olho para a palavra, é Jesus e não o governo romano, e nem um homem, nem uma sociedade, nem um governo humano é que segura essa espada verdadeira, que é a palavra de Deus. Aleluia. Olha, uma igreja casada com o mundo havia se acomodado com as idolatrias, heresias e práticas mundanas. Isso está cheio hoje na igreja. A igreja hoje moderna, cristã, está contaminada de heresia. Está contaminada de heresia. O mundo chegou dentro da igreja, não se engane. Igreja hoje que prega a palavra de Deus não é casa cheia. Por isso que aqui não é casa cheia. Não se engane. Esse ministério aqui é só para quem gosta de Bíblia, meu irmão. Não se engane. Crente de manto aqui que só quer rodopiar, ele não se cria aqui. Ele só vem uma vez aqui. O pastor dá uma cajadada na costa dele de palavra, ele nunca mais pisa aqui. Mas se ele amar a palavra de Deus, se ele gostar de ser ensinado, aí aqui é o lugar para ele. Não que eu não gosto do fogo, eu gosto. Meu presbítero, nós somos do fogo. Hein? Mas é um fogo na palavra, no poder do Espírito Santo, meu irmão. Hein? Que negócio é esse? Pastor Luiz, Pode falar. teve umas pessoas que saíram daqui e falaram que aqui a gente não acredita nos dons espirituais. Né? A gente não acredita na manifestação das línguas, por exemplo, a pessoa falar em língua. Aqui no ministério a gente não proíbe os dons, nós acreditamos nos dons. Se a pessoa falar isso, ela está falando heresia, porque nós acreditamos. Só que a Bíblia me ensina que quando eu prego, eu não tenho que estar falando língua estranha aqui para vocês, para me aparecer, porque ela só edifica a minha vida. Agora, se Deus me usar, o Espírito Santo me pegar para me falar e você interpretar, ela vai edificar o corpo da igreja. É isso que a Bíblia diz. E o que a gente vê por aí hoje é uma meninice. Por isso que eu não fui mais nenhumas vigílias dessa aí, que é só óleo ungido, é só dança, é mesmo que tu tiver num terreiro de macumba, meu irmão. Hein? Você vê Paulo fazer isso? O que é que Paulo fazia? Ir para a sinagoga ensinar. O que era que os discípulos que eu preguei domingo faziam? Ir para o templo orar, ensinar e fazer a obra de Deus. O que era que Jesus fazia? Ensinar. Eu não vejo Jesus dançando no manto, eu não vejo Jesus fazendo essas coisas que o povo quer. O problema é que a gente fala uma coisa, a pessoa não vê Bíblia e entende outra, porque a gente sempre entendeu? fala, Eu nunca proibi uma pessoa chegar aqui nesse púlpito a ser usada por Deus. A gente sempre fala que é assim. Hein? Eu tenho amigos que são pessoas que têm os dons. Dons de cura, dons de manifestação, Deus dá a elas. Olha, aquele amigo que eu trouxe aqui, ele é um homem que tem dons espiritual, um homem de Deus, um homem de oração, Deus usa ele. Eu conheço muitos homens, eu tenho uma tia que ela é muito usada por Deus, mas o ministério dela não está focado nos dons, está focado na palavra de Deus. Não foi referente a dons, foi referente a não falar, em línguas. A pessoa que me dizer que aqui é proibido falar em línguas. Não é proibido. Entendeu? O que a gente fala aqui é assim. Não é se uma proibido. pessoa falou em línguas, a gente aprende isso na palavra. Ela vai edificar somente a ela. Isso é ela. Agora, se tiver uma outra pessoa interpretando... Isso, edifica o corpo, que eu acabei de falar. Vai edificar toda a igreja. É isso que a gente sempre Olha, fala. eu não posso proibir nada, a igreja não é minha, os dons não são meus. Entendeu? Tem pessoas que falam. Olha, se a pessoa está falando isso, é um sinal que Deus está conosco. Você sabia disso? Porque eu nunca proibi aqui, pelo contrário, eu incentivo as pessoas aqui a estudarem e ser usadas por Deus aqui nesse grupo. Entendeu? Se você está aqui louvando, pregando, Deus está te usando em revelação e profecia, deixa Ele te usar, meu irmão. A pessoa que falou isso. Aonde o Espírito está, a Bíblia diz, tem que ter a liberdade do Espírito. Quem sou eu? Quem sou eu? Hein? Foi um pregador uma vez pregar ali no ministério do pastor Narciso, ele falava uma palavra e 3.000 línguas estranhas, meu irmão. O pastor Narciso, o cara joga o microfone na cabeça dele. Hein?
Nunca mais esse homem vai subir lá no púlpito, porque o Narciso é um estudioso da palavra de Deus. Um pastor que é estudioso da palavra de Deus, ele não gosta de meninice, ele é maduro na fé. Amém? Só que o ministério de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ser focado na palavra de Deus. Amém? Tem que ser o equilíbrio dos dons para quem acredita com a palavra de Deus. Amém? Mas isso não é a pregação de hoje, isso é outra pregação. Vamos voltar para cá para o texto. Nós vamos sair daqui meia-noite hoje. Pois a palavra de Deus, confirmando que ela é a palavra, está em Hebreus 12, que é um clássico. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do nosso coração. Essa mensagem. Hein? E o cientista bateu. Está aqui o que é a palavra de Deus. E a ciência bateu com esse versículo. Hein? Medula, junta medulas. O que é que Deus está falando aqui? Que a palavra dele, porque a gente tem o DNA de Deus está em nós, gente. Hein? Por isso que ele tem ciúme de ti, por isso que ele não quer que o teu corpo se prostitua, porque é a habitação do Espírito. Hein? Enquanto as pessoas não entendem isso, elas ficam apanhando e falando besteira. Verdade. Olha aí que a palavra diz. A palavra, quando ela é forte, ela é ministrada com poder e autoridade. O que é que o texto está dizendo? Que ela penetra no teu ser. Ela penetra no teu ser, tu fica com uma alegria, uma paz, um desejo. É uma coisa sobrenatural, tão bom, tão agradável. Porque ela vai te limpando, vai te sarando. Tu chega aqui desanimada, tu chega aqui desanimado, aí vem uma palavra forte, tu sai daqui alegre. Glória a Deus. É por isso que ela penetra o teu ser. Aleluia, Senhor. Glória a ti. Ele está dizendo aqui que não é Roma, não é a espada do imperador, não. Não são os deuses, não, de Roma, não. É a palavra, mano. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí que ela faz a palavra, ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito e juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do teu coração, porque ninguém engana Deus. Aleluia. Divide a alma, né? Divide daquilo que fala muita coisa. Sei onde você vive, onde você está, o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. O mundo tinha entrado nessa igreja, as pessoas estavam se corrompendo, e Jesus só notando lá do céu: espera aí, está aqui, João, manda para lá, se não consertar, deixa comigo. Vamos para frente. Religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Antipas, que ele está falando aqui. Na época da perseguição de Domiciano, mesmo já sendo de idade avançada, o santo bispo de Pérgamo foi levado à prisão pelos pagãos por negar-se a oferecer sacrifício a todos esses ídolos que eu já falei para você. Que a pessoa, quando ela se converte, ela tem que abandonar todos os ídolos da vida dela. Deus, ele quer a tua adoração exclusivamente, somente para Ele. Glória a Deus. Não se engane. E olha o exemplo desse homem aqui, lutando contra o sistema. O santo foi arrastado diante do governador, que havia antes tentado persuadi-lo a renegar sua fé em Cristo, dizendo que a adoração aos ídolos era mais antiga e, portanto, mais respeitável do que aquela nova religião pregada por pescadores lá da Galiléia e gentios. Era para ele abandonar o que Pedro pregava.
Era para ele abandonar o que João ensinava. Abandona esse negócio de Jesus, esse negócio de cristianismo, esse negócio de igreja. Não é assim hoje que as pessoas falam também? Aleluia, Senhor. Olha aí o que aconteceu com ele. Aí colocaram ele dentro desse touro para ser queimado vivo. Antipas foi capturado, levado para o templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde usualmente ocorriam os sacrifícios. Aqueles colocavam todas as pessoas que não queriam deixar Jesus Cristo. Eles tinham que negar Jesus Cristo para poder não entrar aqui. Aqui eles colocavam as pessoas, crianças. Esse aqui é Baal. É um sacrifício pesado a Baal. Então colocaram ele aqui dentro do touro e tacaram fogo aqui. Uma morte muito cruel. Segundo a tradição, o Marte rezou a Deus implorando por sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos. O cara está dentro disso aqui que deve ser muito quente. É cruel isso aqui, gente. E lá dentro ele está intercedendo pela vida dos cristãos e da igreja. Eu te pergunto, será que ele era crente? Glória a Deus. Será que as nossas dificuldades hoje são tão grandes? Perto dessas aí, não. Olha como era a ilustração de como as pessoas morriam dentro disso aqui. Agora que a mensagem vai ficar forte. O touro de bronze. História da máquina de tortura e execução de Falares. Muitos reis praticaram isso aqui durante muita geração. Para que todas aquelas pessoas que iam contra o seu poder, o seu império, tu vai contra? Tu não vai me adorar? Tu não vai fazer a minha vontade? Então pode colocar ele dentro do touro. Isso aqui é uma adoração ao Deus Baal. É um sacrifício muito pesado a Baal. Aí o Satanás vai lá e enriquece o cara porque é um sacrifício muito forte. Você sacrificar uma pessoa para o diabo. Por isso que somem muitas pessoas no mundo, crianças principalmente. Esse aqui está em todos esses lugares de aposta. Hoje você vai ver um touro, mas na verdade não é um touro. Isso aqui é Baal moderno. Isso está na casa de apostas, está aí em monumentos no mundo todinho. O cara que tem um desse aqui lá perto da doca. Ali quem desce na Antônio Barreto, antes de chegar na doca, tem um touro desse lá, quase em frente de uma farmácia lá da Extra Farma. Quando a pessoa coloca um touro desse aqui na frente da casa dele, da farmácia dele, está dizendo que o Deus dele é Baal, é o diabo, é Satanás. Glória a Deus. Esses aí são os touros modernos, você já deve ter visto por aí no noticiário. Tem gente que passa aí, bate foto, isso aqui é Baal moderno. Não tem uma marca que é esse touro? Hein? Tem uma marca. Edibu tem todo. Tem, eles estão mais nesses jogos de aposta, em casas lotéricas. Esses grandes bicheiros colocam isso aí como símbolo. E também está daquelas casas grandes dos Estados Unidos de aposta, está tudo lá na frente, esses monumentos. Em shows, em apresentação de nações, de uma maneira moderna, entendeu? Mas o contexto é o mesmo lá de trás. Isso aqui é uma apresentação de uma nação dentro de um ginásio. O touro aí, o Baal. Isso aqui é uma homenagem a Baal, ao diabo, pelo inimigo enriquecer essas pessoas. Aqui no templo dos reis de Israel, Acabe foi um adorador de Baal. Eles iam aqui, sacrificavam seus filhos, colocavam aqui. Aqui é o bezerro de ouro. Moisés subiu para um monte e o povo se corrompeu. Já fizeram o bezerro de ouro e já estava adorando a Baal. Por isso que o Senhor não queria. Não queria que os judeus, os israelitas daquela época, se misturassem com as nações pagãs.
As nações pagãs tinham que olhar para Israel e ver que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Por isso que Raabe se converteu. Porque Raabe é adoradora de Baal. Mas Baal não tinha poder tão alto, tão forte como o Deus soberano de Israel. E quando ela soube que o Deus soberano de Israel abriu o mar vermelho, o povo passou, impactou o coração dela, na mente dela. Existe um Deus mais poderoso que esse aqui, eu não quero mais saber dele. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Israel adorava Baal, Peor, sacrificando seus filhos. Isso aconteceu muito durante o profeta Jeremias. Você pode ler no livro de Jeremias. Moloque, o Deus do amor. Muda alguns nomes, mas é o mesmo sentido, a mesma coisa. E isso estava acontecendo também na igreja de Pérgamo. Por isso que é o trono de Satanás. Estava adorando o mesmo diabo lá com a doutrina de Balaão. Esses aqui são hoje os Baás modernos que estão tudo por aí no mundo. Ó. Quando você vê na televisão, no Fantástico, por aí você já sabe o que é. É Baal, meu irmão. São os adoradores de Baal, são os adoradores de Satanás. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo a comer alimentos e sacrificar a ídolos e praticar imoralidade sexual. É isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, é isso que está acontecendo em nossos dias também. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento. No final de 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida, acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e os midianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Ele se vendeu. Balaão se vendeu com o diabo, para Balaque, por causa da grana, do poder. Deu conselho de convidá-los a participarem de uma festa idólatra. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade. Deus mandou uma praga e matou 24 mil israelitas. Porque quando Deus tira o povo do Egito, que Deus subjuga o Egito com cada praga era um deus do Egito. Deus, na verdade, ele humilhou os deuses do Egito. Mostrou para Faraó que ele era o poderoso Deus. Então, quando Deus tira Israel de lá, é para esse povo prestar culto agora a Deus no deserto. Não pode mais se misturar com ninguém. Mas só Moisés dobrou a costa, eles começaram a adorar o bezerro de ouro a Baal. Na igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivava o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição que fazia parte do culto. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo que está no mundo hoje aí, aceitação de diversas religiões, como igualmente hoje o sincretismo religioso, juntando duas ou mais religiões. O que é que está acontecendo no mundo? Você não vê o jornalista lá da CNN dizer que o jornal dela é plural? Que ela é uma pluralista? É que com ela não tem esse negócio. Todas as religiões para ela são a mesma coisa. Amém? E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, só existe o verdadeiro Deus. Só existe um só batismo, só existe uma só fé e só existe o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso adorar Jesus Cristo e adorar Maomé. Eu não posso adorar o Senhor Jesus Cristo, adorar o pastor Luiz, ou o Papa, ou Maria, ou qualquer ídolo. Não pode, irmão. É a Bíblia que diz. Não posso mentir. Glória a Deus. De igual modo, você tem
Tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo religioso da antiguidade que, afastando do ensino da palavra verdadeira de Deus, divulgava ideias próprias. São aquelas pessoas, aqueles pregadores coaches modernos que nós temos, que ele só prega aquilo que o povo quer ouvir. A profecia dele é o seguinte: quem está com uma dor de coluna? Quase é o que mais tem, é dor de coluna hoje. Que profecia é essa? Quem é que está passando por uma dificuldade? É o que mais tem. Que profecia é essa? Hein? Que profecia é essa, meu irmão? Hein? O ser humano hoje, todo mundo tem problema com a de coluna, todo mundo tem dificuldade. Que profecia é essa, meu irmão? Assim até eu sou profeta. Eles se infiltraram em algumas igrejas primitivas, em Éfeso, não propriamente para tirar os primeiros cristãos do caminho do Senhor, mas para semear o joio, sufocar lentamente o rebanho e ali mesmo dentro da igreja. E hoje é a mesma coisa que está acontecendo. Qual é o segmento hoje que está infiltrado em toda parte da sociedade? A maçonaria. Em todo lugar tem maçom. A maioria dos pastores no Brasil hoje são tudo maçons, são tudo satanistas. Só papo furado. Tem que prestar atenção. Tem um monte de pastor aí casando com homem, pastor com pastor casando, montando igreja. Tem todo tipo, mano. Agora a gente tem que caçar aquela que realmente prega a palavra de Deus. A verdade tem que ser pregada. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, que mais tem hoje em dia, né? Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Deus que nos resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O que é que está acontecendo com o Valdomiro Santiago? Ele era uma potência, aquele homem. Ele era uma potência, mas por que hoje a igreja dele está tudo fechando? Por quê? Porque ele focou o ministério dele só nos milagres, esqueceu da palavra de Deus. Não pode esquecer da palavra. Os milagres tem que ter, mas o ensino da palavra não. As pessoas se preocuparam. O que foi que ele fez? Ele começou a vender as indulgências modernas. Óleo ungido, lenço, a arquinha, né? Um bocado de santo, hein? As pessoas não conhecem a verdade, a maioria. O que aconteceu? Indulgência moderna, hein? O lenço do cara faz milagre, o sangue dele, entendeu? Aí, vem cá, quem é Deus? Hein? Quem é o Deus? Quem é o poderoso Deus? Não é Yeshua, não é Jesus? Mas isso acontece, porque... Entendeu? Às vezes a gente está vendendo... O que acontece? Deixa eu acabar meu raciocínio e você fala. O que acontece? Aí o que acontece? Aí o povo se acostumou. Fui na igreja dele lá em São Paulo. Então é o tamanho do Sancler, aquela igreja toda, esse quarteirão aqui. Pega 40 mil pessoas. Eu fui com meu tio lá. É muita gente. Aí sabe o que acontece? Que a pessoa, quando ela vai só com interesse para a igreja, só pela cura, pelo milagre, pela bênção, não tem compromisso com Deus. Aí quando ela vai lá, ela vê que aquilo acaba. Aí para onde é que ela vai? Ela fica igual um macaco. Ela fica igual um macaco pulando de galho em galho. Porque a fé dela não está firmada na palavra, meu irmão. Está só no milagre. Está só no milagre. O dono do milagre tá bom. Hein? E o dono do milagre? Que fala para me arrepender, para me prestar, para me ser forte, para me não desistir. Hein? Onde é que fica? Hein, meus amados irmãos? Glória a Deus, maior o Senhor. Aí sim, deixa eu falar, né, o que aconteceu. A gente estava vendendo no bazar roupa Menino, pega uma água. na igreja. Aí chegou um homem lá. Fala alto para o pessoal ver aqui. Com camisa de manga comprida e calça comprida. Ele chegou lá e perguntou assim: oi, eu vim comprar uma camisa e uma calça.
Eu queria saber se tem a calça do pastor e a camisa do pastor. Aí eu olhei para ele e falei, por que o senhor está perguntando isso? Não, porque eu quero comprar a camisa do pastor e a calça do pastor, porque deve estar cheia de unção. Então eu vou vestir Meu para Deus do céu. Tem muito, olha, tem muito crente idólatra, meu irmão. Eu comprei os sapatos do profeta. Eu tinha aquela blusa, eu tinha que comprar. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei assim. Falei, meu Deus, como é que existem pessoas assim? Ele queria Porque não conhece a verdade. pela roupa. E tem gente que idolatra mesmo. Sapato do profeta. Olha, se o cara colocar o sapato dele, a camisa dele, vende igual água. E ele ainda falou assim mesmo, se não for do pastor, eu não quero. Olha aí. Uma vez o Yosef e a Kiva estavam pregando, a Bíblia dele tudo velha assim, né? Aí o cara queria comprar a Bíblia do cara porque pensava que era lá que estava tudo que ele fazia, como Deus usava o cara. Tem muito crente idólatra, meu irmão. O cara tem que estudar a palavra. Imagina Olha se ele aí. achasse o corpo de Moisés. Ele é doido, né? Ele fala. Olha, Deus foi muito inteligente em esconder o corpo de Moisés. Deus escondeu o corpo dele, mano. Até hoje estou procurando o corpo de Moisés. Não acha, Deus escondeu. Moisés está no céu com Elias. Entendeu? Deus escondeu. Isso é um mistério muito grande. Deus escondeu. Porque se pelo menos ele descobre aonde ele foi enterrado, que a Bíblia diz que ele foi enterrado ali no monte de Moabe, na terra de Moabe, no Monte Nebo. Só que Judas diz que foi uma briga pelo corpo dele. Satanás queria o corpo dele. Satanás queria. Aí Deus pega o corpo dele e esconde o corpo dele. Isso é um mistério de Deus. Isso a gente só vai descobrir no novo céu e na nova terra. É verdade. Satanás queria. Mas sabe por que Satanás queria o corpo dele? Para idolatria. Foi idolatria. Era É isso. como ele faz hoje. O que foi que aconteceu com Bin Laden? Por que os Estados Unidos jogou no mar o corpo de Bin Laden? Porque se manda para a Arábia Saudita, Bin Laden construiu um altar para Bin Laden, meu irmão. O povo é idólatra, o povo gosta disso. O povo não está adorando o Messi agora, a estátua dele? Meu irmão. O Pelé, não estão prestando homenagem ao Pelé, que ele é o eterno Pelé? Eterno só é Deus, gente. Só existe um eterno, é Deus. Nós vamos morar na eternidade, o eterno só é Ele. Hein? O Pelé é uma pessoa como nós, o profeta Elias é uma pessoa como nós. Só que as pessoas querem idolatrar de qualquer... O cara está morto e o pessoal está idolatrando o cara, pelo amor de Deus, irmão. Uma facilidade. A partir do momento que tu está idolatrando uma coisa que não é Deus, aí tu já está errado. Aí aqui o estudo aponta para o arrependimento. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolera o arrependimento exigido da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. Quem não tinha conhecimento da verdade? Hoje é a mesma coisa. Os professores das doutrinas de Balaão e dos nicolaítas precisariam se arrepender também ou serem rejeitados por Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos no ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Como tu vê que o cara não gosta de Bíblia, pega a beira, meu irmão. Pega a beira, vai para uma igreja que gosta. Uma igreja que tolera falsos professores se torna cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de 2 gumes para trazer seu castigo sobre ela. Ela vai fechar. A igreja que só é barulho, só é manto, é só movimento. Daqui a pouco ela está fechando. Lá não dura nem 2 anos lá. Por que aqui nesse lugar as igrejas nunca foram para frente aqui nesse lugar? Porque isso era manto, não tinha Bíblia. Hein? Nós já vamos para o terceiro ano esse ano agora. Vai completar 3 anos e bora orar, irmão. E bora se unir. Você está pensando que o diabo ele fica feliz com uma obra que prega a Bíblia? Ah, meu irmão. Ele faz tudo para destruir. Incomoda o inferno. Incomoda o inferno, não tem jeito. Não vê que a live cai aí, a gente não sabe, é vendo dente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná escondido, aqueles que recusaram qualquer participação na
mesa dos demônios seriam sustentadas pelo monarca deles. Jesus é o monarca principal dado pelo Pai. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Eu sou o pão da vida, Jesus falou. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. E Jesus diz que quem come do maná dele, quem come o pão que é ele, esse terá a vida eterna. Pedra branca, a pedrinha branca pode incluir vários significados conforme os costumes da época. As pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, por se tornaram cidadãos da pátria celestial. Deus vai dar uma pedrinha branca, um novo. Cada um de nós aqui vai ter um novo nome. O meu nome é Luiz Gleison. O dele é presbítero Fred. Isso aqui é a nossa irmã Beatriz, nosso irmão Yohanan. Naquele dia, Deus vai dar uma pedrinha branca com um novo nome para ele. E esse nome é só Deus que sabe. É mistério de Deus. Novo nome espiritual. Foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. Os fiéis são vencedores e receberão o prêmio da vitória, a pedrinha branca no seu nome. Nós estamos terminando. Conclusão. Devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outra responsabilidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura que Ele revelou, que é a sua palavra. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade sexual não vem de Deus, nem do diabo. Procuramos uma